No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O programa que traz as informações sem filtros, com dados e uma pitada de provocação para gerar o debate. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o envelhecer, de quando chegamos na maturidade. E o que significa isso para muitas pessoas? As mudanças que você tem no seu corpo, nas suas emoções, nos seus sentidos. E para falar sobre esse período especial da nossa vida, nós convidamos três pessoas aqui muito importantes e que com certeza compreendem essa temática. Nós estamos trazendo aqui a Eliette, que é do grupo Jades, a doutora Fabiola, geriatra, e o Deus Ded, que é psicólogo e ex-presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, para falar sobre esse tema. E a gente vai iniciar abrindo para que vocês façam uma pequena apresentação. Começamos por... Por mim não tem problema, né? Primeiramente, para botar o microfone mais próximo. Primeiramente, Roberto, agradecer aí por esse convite. Você sabe que é um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa que a gente já se conhece há bastante tempo, né? E primeiramente dizer que eu gosto muito do Estatuto da Pessoa Idosa. Para mim, ela é minha Bíblia, é onde carrega os direitos, né, dessas pessoas, e muitas vezes invisíveis, né? Mas eu queria destacar o artigo 3º para começar, Roberto. Não. Antes, eu queria que você se apresentasse. Antes. Quem é o Deus Ded? Então vamos lá. Isso. Vamos lá, gente. Meu nome é Deus Ded, eu sou um ariquemense que vim para estudar em Porto Velho, sou aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sou economista com formação na Universidade Federal de Rondônia, psicólogo, trabalho também com especialização em dependência química, trabalhei por muito tempo na Casa Família Roseta e nos últimos anos me dediquei a trabalhar com o envelhecimento. Eu trabalho com alguns cursos para a SEDUC também, onde a gente trabalha pré-aposentadoria e envelhecimento com módulos específicos, né? E me dediquei nesses últimos anos à política da pessoa idosa. Eu acho que é uma contribuição e é uma voz que a gente precisa levar para a sociedade, Roberto, porque essa invisibilidade ela traz muito prejuízo para a população diante de todo esse quadro que se apresenta para as pessoas idosas. Doutora Fabiola. Fabiola Oliveira, sou médica, me dedico aí à saúde do idoso, então eu fiz uma pós-graduação em geriatria e desde o princípio, como eu me entendo por gente, eu tenho para mim que é uma das especialidades mais lindas, não desmerecendo as outras, tá? A área médica é linda. Mas por que eu me dedico, né, à geriatria, fiz essa pós e tô aí nessa luta? Porque todo mundo aqui está envelhecendo. A partir do momento que a gente nasce, acabou. Alguém para no tempo? E quais são as transformações que o nosso corpo começa a passar por um processo constante que só vai parar quando o Papai do Céu levar? É isso. Então, estudar isso, né, me enche de alegria, porque eu sei que eu vou poder contribuir muito com a população. Então, essa Fabiola Oliveira que é apaixonada pela geriatria e, além disso, apaixonada também em educar, orientar. Então, por isso que eu também me dedico à docência. Então, também sou professora. E a educação, ela é tudo. Quem não tem orientação, ela não sabe se defender. Então, a gente fala que a ignorância ela é atrevida, né? Quando você não sabe, você vai passando as coisas desapercebido com você, com o teu corpo. Então, basicamente, sou médica, me dedico à geriatria e ao ensinar, seja lá meus alunos de medicina, como também a população. Então, hoje, obrigada pelo convite, espero contribuir com vocês que estão nos assistindo. Eliette. Boa tarde, obrigada, Roberto, pela oportunidade. Amigo das antigas, né? Somos professores, né, da mesma época. Sou professora aposentada. Hoje estou como secretária-geral do Sindicef, Sindicato de Servidores Públicos Federais. E a gente vê a necessidade que o nosso idoso tem de ser bem orientado e ser acolhido. Então, eu até parabenizo você, Roberto, pelo tema. É um tema bastante polêmico. A gente tem, assim, assistido se depara com cada situação, né, do idoso, do abandono, né, da falta de cuidado do idoso pelos seus
pelos seus familiares, e também a gente está aqui para cobrar do Estado, né, uma maior participação do Estado, um maior apoio para com esse idoso. Então, eu estou aqui à disposição. Eu vou começar fazendo uma pergunta básica. O que é envelhecer? Não é um estatuto. Vamos lá, quem começa? Posso começar? Pode começar, vamos lá. Eu tenho um grupo de idosas, todas, a maioria é professora aposentada, servidora aposentada. E para mim e para elas, porque a gente cultiva isso, o envelhecer é o amadurecimento. A gente colhe, né, tudo que nós fizemos, bagagem que nós trouxemos da infância, da juventude, da idade madura, porque é aquela idade que você não sabe se está com o pé aqui na terceira idade ou se está ali aquela fase de transição, principalmente para as mulheres. A mulher é muito dolorida, né? Vem a vaidade, vem o corpo. Eu já fui magrinha, de cinturinha, aí eu digo para as outras que eu não aguento me olhar no espelho, tem ruga. Então a gente passa isso para as idosas, né? O importante é ser feliz e olhar para trás e ver que você tem uma história, né? Todo mundo tem sua história, seus filhos, seus netos, e você tem o prazer de poder botar um neto ou um bisneto no colo e ainda ter força de segurar um bebê. Então, isso é o envelhecer. Envelhecer, para quem não aceita essa idade, é muito triste. Então, a gente precisa trabalhar com esse idoso que ele não se aceita, ele se acha um inútil. Doutora Fabi. Envelhecer é um processo natural. Como eu disse anteriormente, não existe, ninguém para no tempo. Envelhecer é um processo natural, fisiológico, onde o nosso corpo vai amadurecendo, como ela mesma disse, e ele vai criando realmente assim fragilidades em alguns pontos, né? Em outros pontos fortalece. Imagina quantas histórias ou quantas experiências um idoso tem para nos contar. Então, quanto ele pode agregar para os mais jovens? Da mesma forma, algumas mudanças fisiológicas do processo vão acontecendo. E aí a grande pergunta é: o que a gente pode fazer para esse processo, né, ser saudável, com qualidade de vida? Existe aqui virar uma chavinha? Eu fiz 60 anos, eu viro uma chave, e a partir de agora eu sou frágil? A partir de agora eu não sirvo mais para trabalhar? A partir de agora eu vou ser mais inutilizado? O que vai acontecer comigo? Eu vou me aposentar? Não vou contribuir mais? Porque muitos passam isso pela cabeça. Não existe isso, gente. Não é uma chave. É um processo. Um processo constante. Que sim, após os 60 anos, conforme nós vamos envelhecendo cada vez mais, nós vamos precisando de cuidados especiais. Só isso, cuidados ou prioridades especiais. Mas isso serve para outras faixas etárias da vida também, não só para o idoso. Então, envelhecer, processo natural. Se a gente não morre, todos nós vamos envelhecer. E se Deus quiser, vamos chegar aos 60. E não é só como virar uma chavinha. Tudo que eu plantei, tudo que eu fiz no decorrer da minha vida, vai refletir lá na frente, certamente. Então, é ter um olhar, não para uma fotografia, mas um vídeo da sua vida, do que você fez, do que você plantou, para quando chegar lá, a gente ter um processo natural, que é tão lindo que é envelhecer, que é uma dádiva. É isso para mim. Eu, como da psicologia, né, eu vou um pouco para a subjetividade, mas dizer assim, é um estado psicossocial. É um estado psicossocial. E essas pessoas, elas vão chegar de diferentes formas aos 60 anos, né? Algumas não chegam como deveriam chegar, porque lá atrás não teve esse papel da educação, que eu gosto muito da sua fala, quando a senhora fala em educação. Nós não tivemos esse processo de educação. Nós não tivemos um processo de educação para a produção, para nos preservarmos também da nossa saúde física e mental. E às vezes nós atropelamos nessa caminhada muita coisa e vamos chegar diferente do outro, mas mesmo assim, tem aqueles que vão chegar muito bem, porque entenderam o seu processo, entenderam o que é que ele deveria fazer na caminhada.
Mas eu diria ainda que mesmo que você chegue numa condição psicossocial, que você não consiga se olhar no espelho e se reconhecer, mas ainda é um princípio para você recomeçar. Sim. Se nós analisarmos as políticas públicas, embora hoje muito deficitárias, mas da que nós tínhamos antes, que nós não tínhamos geriatra, nós não tínhamos gerontólogo, nós não tínhamos ninguém para atender essas pessoas, nós já conseguimos avançar aos poucos, conseguimos avançar. Então, todas as pessoas que elas estão buscando essa transformação, elas estão recarregando e se conectando com essa nova forma de viver, com atividade física, com preservação, com medicações, muito importante. Aí a medicina tem dado uma contribuição muito grande, trazendo medicações muito boas, não diria potentes, boas, para trazer o equilíbrio dessas pessoas e para que elas possam se reconectar consigo mesmo e olhar no espelho e dizer assim, comecei a me cuidar aos 63, mas estou me cuidando e posso chegar aos 70 muito bem, porque eu vou evoluir. Deusdedit, você falou como psicólogo, tá certo? Eu não posso perguntar para a Fabiola como é que foi a experiência dela de chegar acima de 60, que ela é muito nova. Mas para você, como é que foi a sua experiência pessoal de chegar nessa fase? Para mim foi muito difícil, Roberto, Por quê? porque eu saí um menino de 14 anos de Ariquemes, minha falecida tia-mãe falou assim para minha mãe, maninha, nós temos que tirar esses meninos daqui que eles precisam estudar, precisam ser alguém. Então eu cheguei aos 15 anos em Porto Velho para estudar na escola Rio Branco, que estava inaugurando em 1977. Aos 16, meu pai disse, você tem que trabalhar. Na antiga rodoviária eu trabalhava, eu entrava às 5 horas da manhã para trabalhar na lanchonete. E depois, aos 18, exatamente aos 18, eu entrei nos Correios. Entrei no Correio numa época que nós estávamos na transição do militarismo, nessa transição toda, onde mandava quem podia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu cresci dos 18 até os 30, mais ou menos, trabalhar para ajudar meus pais, muito sacrifício, e eu não parava para pensar nesse processo. Só aos 39 anos, que me deu um insight na minha vida, eu comecei a estudar, foi quando eu passei na universidade, foi quando eu mudei minha vida, Roberto. Aí eu fui para os recursos humanos dos Correios, eu comecei a estudar, comecei a ver a vida de uma outra forma. Mas talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade de sair da área onde eu estava, que era operacional, machista, carregada de significado, de coisas que é o homem que faz tudo aquilo, talvez eu não tivesse chegado. E aí cheguei hoje aos 63 e vi que muita coisa eu precisaria ter feito diferente. Mas também eu tive uma preocupação, que foi, eu vou me preparar para quando eu sair do Correio, eu tenho uma profissão paralela, não só para me ajudar, mas para contribuir com a sociedade, que é isso que a gente faz quando vai para a universidade. Quando chega nessa idade, não é para parar, não é para aposentar? Não, Porque, não, eu vou perguntar para vocês aqui. Você para. Eu vou perguntar para vocês três. Quando chega nessa idade, não é para parar? Não é para aposentar? Não é, quando você não acaba tem o mais negócio? energia, mas eu me considero muita energia ainda para contribuir. Eu estou aqui contigo, eu estou na Casa Roseta ajudando as pessoas que têm dependência química. Eu estou ajudando agora com um programa que é só sobre envelhecimento. Eu estou dando minha contribuição. Talvez eu não consiga ter a energia que eu tinha antes, eu concordo. Mas eu não posso fazer academia forçada, mas eu faço toda segunda, quarta, sexta minha hidroterapia. Para mim conseguir estar respirando normal e bem e vou influenciando as outras pessoas. É para parar Pode depois? seguir. Fica, De jeito nenhum, igual eu estava dizendo. Virou a chave, virou. Parou? O que é isso? Que loucura é essa, né? Eu digo, que loucura é essa? Que depois de 60 anos, e sabe, esse etarismo, esse preconceito, vinha com a pessoa mesmo. é o quê? É o O preconceito. etarismo é esse preconceito, né? Com a idade. Achar que o idoso não faz mais nada. Achar que o idoso já não faz, não pode. Ah, não. Não pode namorar, né, roupa, doutora? Tal roupa está inapropriada. A gente escuta muito isso. Já é uma idosa. É. Ir para uma festa? Como assim? O que esse velho está fazendo aqui? Ou essa velha está fazendo aqui? O que esse velho ou esse senhor está fazendo aqui ainda trabalhando nesse lugar? Ele devia estar aposentado, já passou de 60 anos. Tirando o trabalho do outro, né? Está tirando trabalho, dá espaço para os mais jovens. A gente escuta isso. Isso é etarismo. Isso é um crime. É um crime, certo? Então, assim, virei a chave para 60 anos, parei. Não, gente, pelo amor de Deus. Hoje, nós precisamos de idosos de 60, 70, 80 contribuindo.
A gente precisa disso e eles merecem isso. A aposentadoria é um direito, certo? É um direito. Mas cada um define quando quer iniciar esse processo, se ele tem plenitude, cognição, bons pensamentos, funciona. Ele está contribuindo com ele e com a sociedade. Aí eu te pergunto, por que parar? A Eliette parece que estava falando. Quer dizer, então, que depois dos 60 não é para botar o pijama e ficar sentado sem fazer nada, não, Eliette? De jeito nenhum. Eu, dia 20 de novembro, agora, vou fazer 66 anos. E, de repente, eu me vi com 66 e nem vi passar. Eu me aposentei com 50 anos, porque é professora, né? Se aposenta com 50. Me aposentei e nunca me senti aposentada. E eu não relaciono aposentadoria com a velhice, não relaciono isso. Exato. Não relaciono, porque eu vejo que eu tive agora num evento em Brasília, onde eu fiquei pressionada de ver o número, eu falei lá, ver o pilotão da prata, o número de idosos, principalmente das universidades, numa passeata. E eles com todo vigor, ainda gritando para fazer valer os seus direitos. Entendeu? Então, eu vejo que é uma idade, eu não me vejo assim. Eu me vejo assim. Por exemplo, quando eu era jovem, brincava carnaval, 4 dias de carnaval. Hoje eu brinco 6, 7, porque hoje eu não vou levantar cedo para trabalhar, entendeu? Não tenho mais filhos pequenos. No sábado, o grupo da Jade sai meio-dia, volta meia-noite, 1h da manhã, tranquilo, vamos dormir. Não tem mais filho, não pensa mais em mamadeira, nem nada. Então, a gente tem essa liberdade e sabe usar essa liberdade. Nós, quando chegamos em qualquer lugar, todo mundo se admira. Ela vê a Jades e tal. E o jovem... O que é Jades? Que eu nem... Jades. Você está falando Jades, e o pessoal não sabe. Vou dizer para vocês o que é Jade. Jade é Jade-idade. Lembra que apareceu uma novela que tinha uma Jade linda que dançava lá no... Pois é. E aí nós se reuníamos para fazer teatro, para dançar e tal. Aí, olha aí, aí começamos a dançar. Olha, vocês estão parecendo a Jade, uma delas. Então nós vamos ser Jade. O que é Jade? Jade-idade. 60 mais. A mais nova sou eu, com 66. E a mais velha fez 87 anos, que é a professora Eunice Lobo, a gente chama até ela de rainha do Bataclan, que foi o Mário que colocou esse. O Mário dá muito apoio para o grupo. Então, onde a gente chega, a gente é admirado pelo jovem. Olha, o jovem, eu queria tanto que a minha mãe viesse. Minha mãe tem 40 e poucos anos e não vem. O outro vem, minha avó tem 70 anos, mas não quer sair de casa. Então, a gente incentiva ao idoso. Porque hoje eu levo o idoso para jantar e eu sou muito observadora, onde eu vou. Aí tá lá, 6, 8, tem neto, bisneto, tudo. Todo mundo no celular. E o pobrezinho do idoso, ele não é muito de redes sociais, está lá, quietinho, calado. Mas isso, me permita, Alberto, isso é uma construção que a maioria da família interrompe e atrapalha esse idoso. O idoso, onde é que a senhora vai? Que hora que a senhora vai chegar? A senhora vai de quê? Então, começa a criar um senso de proteção que, na verdade, não é proteção. Eles não querem ter trabalho de buscar e deixar, às vezes, isso que você acabou de falar, e quebra essa construção de tirar esse ser de dentro da sua casa para passear, para ir ao shopping, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para rever os amigos, para ficar mais alegre. E o que acontece com esse processo? Vai desaguar lá na doutora, porque ele vai entrar no processo de ansiedade, vai entrar no processo de depressão, aí daqui a pouco não quer se alimentar corretamente, entra no processo de negação, porque quer ficar em casa trancado. Tristeza. Nós vamos entrar nesse ponto no segundo bloco. Perfeito. Vamos falar um pouco mais dessa questão da realidade do idoso. Nós estamos fechando esse primeiro bloco, mas eu vou deixar já uma questão para o próximo. Certo. A questão que eu vou colocar é a seguinte: o envelhecimento, ele é igual para todos? A gente vai para um intervalo e já volta rapidinho. No segundo bloco do podcast Põe na Bancada, nós estamos tratando do tema aqui que é o envelhecer. E nós estamos conversando aqui com a Eliette, que é do grupo Jades,
que significa já de idade, a doutora Fabíola, geriatra, e o Deusdede, que é psicólogo e ex-presidente do Conselho de Defesa dos Direitos dos Idosos aqui. No bloco anterior, eu deixei um questionamento no ar aqui. O envelhecimento, ele é igual para todos? Doutora? Vamos lá. O processo de envelhecer, algumas modificações no nosso corpo, ele tende sim a ser igual para todo mundo. Coisa simples, vamos lá, esperado. A gente espera que ao envelhecer, nossos cabelos vão ficando brancos? Esperamos, faz parte de um processo. A pele pode ter mais sinais, tende a ficar mais desidratado. Isso é um envelhecimento. Isso é natural, a gente chama de senescência, né? Um processo natural do envelhecimento, acontece para todo mundo. Mas ele é uniforme para todo mundo? O reflexo dele vai ser igual para todo mundo? Não. E é muito simples, você vê uma pessoa de 80 a mais, juntinho um do lado do outro, um acamado e o outro lá na academia, pegando peso, fazendo exercício. Então, o que aconteceu no caminho, no processo do envelhecimento, que não foi uniforme para ambos ou, né, para todos nós? Então, esse é o questionamento. Você que está aí, você provavelmente conhece alguém da mesma idade e biotipo diferente, ou seja, jeito, corpo diferente, né? Então, é igual? Responda. É uniforme? É igual? O que o senhor acha? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Não é, embora nossas composições físicas, biológicas, tragam os mesmos órgãos que todos nós temos as mesmas glândulas, nós temos tudo, mas de como eu me comporto, de como eu levo minha vida e como eu exerço minha vida, e isso vale também para o aspecto emocional, que eu considero hoje, a doutora sabe disso, um dos maiores problemas que nós temos com os idosos hoje está relacionado ao emocional, de pertencer, de ter alguma coisa, de ter uma família, de ser apoiado, de levar uma vida. Às vezes ele trabalhou a vida toda, não consegue realizar aquilo que ele queria realizar na sua vida de idoso, mas tem que entender que é um processo, mas nem todos têm essa capacidade cognitiva perfeita de entender e elaborar esses processos. Agora que nós, biologicamente, nós viemos com as mesmas composições, agora depende muito como é meu DNA, como é da minha família, o que é que eu trago nessa carga genética que no futuro vai me deixar debilitado ou vai... Eu conheço idosos que se cuidam muito bem, tomam medicação, vão com muita frequência ao médico, mas tem muitas comorbidades, porque ele já traz consigo uma carga de herança negativa patológica de alguns aspectos. O envelhecimento é igual para todos? Não, de jeito nenhum. Eu concordo com a doutora, com o amigo Deusdete. De jeito nenhum. A gente vê dentro do nosso grupo ali a diferença. Que tem uma Jade que é bem mais nova, 10, 15 anos mais nova do que a mais velha, e ela tem mais limitações do que a mais velha. Então, é difícil, né? A gente vê que tem pessoas com 40, 49, 50 anos que ele velho, não né? Toda hora dizendo que está velho. Ainda tem isso. Ah, não, porque eu estou ficando velho. Eu não faço mais isso porque eu estou ficando velho. Eu não faço mais aquilo porque eu estou ficando velho. Então, isso também, como Deus diz, o fator psicológico pesa muito. O fator psicológico pesa muito. Na juventude, né? Juventude tudo é bonito, né? Eu digo, a gente olha, eu olho para minha filha, tudo lindo, rosto lindo, redondinho, e me vejo na juventude. Mas isso, eu olho para ela e olho para mim, aí eu digo para ela, tu tem que olhar mais para mim do que eu para você, porque tu vai ficar do jeito que eu estou. Aí, então eu vou ficar linda. Então eu digo, então é isso que eu me sinto. Eu me sinto. Você é minha semelhança. Você é minha. Então é isso que está faltando, assim. A pessoa vai fazer do aniversário, tem gente que não quer mais nem fazer o aniversário. Eu conheço gente que não quer se olhar no espelho. Para que eu vou fazer meu aniversário se eu estou envelhecendo?
Olha até que ponto chega. Eu digo, para o meu aniversário é 3 dias de festa, porque eu não sei se para o ano eu vou festejar, então vamos festejar. Isso mesmo. É amar a vida a princípio. Só uma coisa. Esse envelhecer diferenciado aí, ele tem alguma coisa a ver do ponto de vista da atividade profissional da pessoa, da renda da pessoa? Por exemplo, um trabalhador do campo e um trabalhador da cidade. Um cara que trabalha no sol, é diferente? Apesar que eu vejo trabalhadores do campo, mesmo no pesado, há 90, 100 anos. Sim. Como é que é isso influencia? Ou, independente das questões genéticas que você fala, da herança Não, genética? vai influenciar sim. A questão laboral, é isso... Vai, porque a questão laboral ela é diferente. A questão laboral daquele que está na roça, às vezes a maioria está lá porque gosta, tem prazer em fazer aquilo. Aquele que está na cidade nem sempre tem o prazer de fazer a atividade que ele quer fazer. Eu quero ser um advogado, mas enquanto eu não sou advogado, eu sou obrigado a testar sapato lá no shopping, vendendo sapato para as pessoas que tiram um monte de sapato para experimentar, correto? Mas eu que estou na roça, que fiz a escolha, que vou plantar e que vou ali no meu dia a dia, seja no sol quente ou não, o prazer é mais forte. Ele está ali porque ele gosta. Vou te contar uma história muito rapidinho. A minha família hoje são 5 idosos, eram 6, acabaram de falecer um com 89 anos. O mais novo é meu tio Dionísio, que você deve conhecer, que é do Grupo Mojuca, que é do Tempo do Seu Tempo, que acabou de se aposentar, são 5 idosos. A mais nova a minha mãe tem 80. Eles moram num sítio. Eles acordam 5 horas da manhã, eles têm a capacidade de colher o café, colher o cacau, cortar e preparar, e eles estão lá vivendo muito bem. 5 idosos, o mais novo, 74 anos, que é o tio Dionísio, tem. Você quer o meu tio tem 87, parece uma serpente. Ele se enrola sentado no chão, ele vai arrumar a roçadeira, ele se dobra assim, sabe, gente? Ou senão ele vai tirar o leite. Tio, 4 horas da manhã ele tá andando pelas veredas porque ele já conhece. Então tudo isso vai contar porque ele vai ver o fruto, ele vai plantar, ele vai ver a goiaba, ele vai ver o cheiro verde, ele vai ver o fruto que ele tira, a banana que ele colhe, que ele passa para frente. E o da cidade, ele produz, mas é uma produção invisível porque ele não... Qual é a continuidade, qual é o prazer que ele tem ali? Eu vejo dessa forma muito social da minha parte. Essa questão do trabalho na nossa vida, né? Se a gente for parar para pensar em carga horária, muitas das vezes a gente fica mais no trabalho do que na própria casa, certo? Então, na maioria das pessoas, normalmente trabalham de segunda a sexta, isso básico, né? Segunda a sexta, de manhã à tarde, à noite vai para casa. Então, quando a gente coloca o trabalho no processo de envelhecimento, a gente tem que pensar em nível de estresse. Qual o nível de estresse que esse trabalho está me trazendo, está produzindo para o ser humano, né? Para aquela pessoa. Por quê? Quando a gente está muito estressado, né? A gente está nervoso, está angustiado, está estressado com o chefe, seja lá com o que for, a gente produz um hormônio chamado cortisol. Já ouviram falar? Sim. Esse hormônio cortisol, ele é produzido quando a gente tem estresse, em momento de fuga ali, que a gente precisa, né? Que a gente está ameaçado. Então, quando a gente está estressado, ele aumenta. Quando ele aumenta, ele é como se ele fosse tóxico. Em excesso, ele é tóxico para as células, né? Gera um processo oxidativo ali que pode acelerar o envelhecimento. Pode acelerar teu coração, influir na pressão arterial. Então, sua pressão toda hora sobe de raiva. A gente sabe quando tá com raiva, fala, vou infartar, Respira ali que... tô nervoso, né? Então, isso constantemente, quando você tá num ambiente assim, que você não se adapta àquele ambiente, porque, veja bem, Roberto, se eu trabalho em algo foi porque ou eu escolhi porque eu gosto, ou porque talvez eu não tive oportunidade, estou passando por necessidade e o que vir eu pego. Certo? É assim. Se eu não tenho o que comer amanhã, eu vou ali, vou pegar um negócio de, sei lá, paçoquinha, vou lá pro sol vender, para me garantir o meu sustento. É para sempre? Eu espero que não, né? Mas aí vão me expor ao sol. Sol, se eu não protejo a minha pele, vai ajudar no envelhecer, câncer de pele. Não tomo água adequadamente, meus rins vai sofrer, vou ficar desidratado. Então, assim, a gestão do trabalho, ela é muito importante na nossa vida, sim. Se você não está feliz no seu trabalho, busque alternativas, porque você vai acelerar, sim, doenças futuras, o estresse, enfim. Ah, mas eu não tenho jeito, não tenho escolha. Não, calma, respira, porque para tudo tem jeito, sim. Só não tem para
morte. Ah, mas eu já tô com 60 anos. Idade não é dominante aqui. A gente está justamente falando isso. Sempre é hora para recomeçar, enquanto a vida há tempo. Então, sim, se eu estou num ambiente de estresse, um ambiente de trabalho, que eu passo grande parte da minha jornada diária me envolvida ali, eu posso sim estar destruindo mascaradamente, eu falo, né, aquele auto-suicida, aquele suicida mesmo mascarado, né? Que você tá ali se violentando diariamente. E aí você está envelhecendo sim e trazendo chances de doenças oportunistas agregar ao teu corpo. Fabiola, Ao contrário, né? só- Ao contrário, a serotonina vai te dar Exato, prazer, prazer. e vai te dar alegria e fazer Fabiola, bem. e aquela pessoa que por questões econômicas, ela não tem alternativa. E são muitas. Não tem uma alternativa, veja, como é que ele faz para extravasar isso daí mesmo mantendo? Tudo, o correto é arrumar um outro emprego, mas nem Não, mas sempre eu- essa oportunidade por isso ela que- está colocada. por isso que eu digo assim, cada realidade é sua realidade, né? Há tempo de mudança na vida, há sempre. O que acontece é que muitas vezes vem o comodismo. Eu me acomodo Também. e aprendo a viver mal. E eu vou arrastando aquilo pela barriga. Mas sim, acontece. Não tenho escolha. Vou lá, passo um dia de estresse, né? Mato um leão por dia Isso aí. e volto para minha casa. E aí, quando eu volto para casa, eu tenho que pensar: o que que eu tenho de bom na minha vida? É a minha família? São os meus amigos? São os meus filhos? Eu posso fazer uma atividade física para extravasar essa raiva, eliminar essa coisa ruim, e trazer coisa boa? Que aí a serotonina foi que outro, um hormônio aí, né, um neurotransmissor que é da felicidade. Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, Prazeroso. a gente fica bem. Olha as Jades, dançam, traz alegria para elas e para nós que estamos assistindo, que estamos participando. Isso traz felicidade. E ó, não tem jeito. A felicidade, se a gente dá valor nela, ela vai vencer essas coisas ruins. Roberto, e Verdade. tem uma coisa aqui que eu não podia perder esse gancho da doutora. Vai. Diga. Essas oportunidades que a doutora falou, que eu tenho, que você tem, que ela não tem, que ela não tem, ela pode ter também. Às vezes é uma questão de escolha. Lembra do desenho animado? Ô dia, ô tristeza, vai chover. A hiena é aquela coisa da Sim, lamentação. Eu tenho que sair Já do corta muro. a lamentação. Eu tenho que sair do muro da lamentação, porque as mesmas oportunidades que eu tenho de fazer uma caminhada, de melhorar minha alimentação, de não tomar bebida alcoólica, de não fazer aquilo, o outro também tem. Tem. Agora, talvez ele não esteja conectado naquele momento para fazer isso. Ó, Deus, pegando um gancho, como você pegou um gancho, eu vou pegar um Gancho, gancho aqui vai. também. É. Esse das lamentações. Nossa, Quais são tem as gente- maiores dificuldades da velhice? É ser ouvido, sabe? Uma pessoa mais nova, ele não quer ouvir o idoso, ele acha que ele é repetitivo. Porque se tem uma coisa que o idoso gosta é contar o que já fez. Na juventude. Olha, quando eu tinha sua Porque é idade. impulsionante para você continuar vivendo. Quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso. No meu tempo, era assim. Então, o próprio idoso, ele cria essa barreira. O meu tempo é agora. Eu não vou estar dizendo para o meu neto, olha, no meu tempo era assim. Eu queria que falasse. Não, meu tempo é agora. Eu não gosto de usar esse texto. Olha, no meu tempo eu fazia isso. No meu tempo é agora. Eu ainda não morri, é agora. Então, o idoso também, ele tem que se policiar junto com os familiares, com os mais novos, de ser agradável. Tem o idoso que ele chega, mete o pé na porta, já xinga, acorda xingando, porque o sol está quente, é porque está chovendo, sabe assim, não acorda agradável, bom dia e tal. Vive lamentando. Parece que quanto mais você resmunga, mais lamenta, parece que atrai. Parece não, eu acredito que atrai, porque são pensamentos negativos. Então, eu sento com as minhas meninas, que eu chamo de aqui, está proibido falar de otite, de meningite, sei lá, de tanto it. Não tem it aqui. E vamos deixar a tia para lá. Quem é que tem diabetes? Nenhuma tem. Nenhuma do nosso grupo tem. E só quem não toma cerveja sou eu. O sábado é religioso. De segunda a sexta está tudo quietinho. Só sai se tiver um evento assim. Mas quando dá sábado, é uma ligando para outra e tal, e tal. Tu tá entendendo? Igual o jovem. A gente se comporta como o jovem. Um dia desse eu disse, a menina falei, tu tá admirando eles? Nós não já fomos assim?
Se eu tivesse, eu gosto é do dia de hoje, eu gosto do dia de hoje. Eu acho bacana essa liberdade das moças, tá tomando cerveja junto com os colegas, abraço colega, eu acho bacana. Porque na minha época, nossos pais, a gente não podia ter amigo, né? O homem não podia, não podia. Tinha hora para chegar, hora para voltar, pode ser que a gente não sabia de nada, entendeu? Então, não faz isso com teus netos, dá apoio. Eu digo isso. Olha, a vida é ruim, não, a vida é boa. A gente tem que saber com quem você anda, avaliar, porque todo mundo sabe, até a criança sabe quando ela está errada e quando ela está certa. Então, o idoso não pode afastar as pessoas dele, ele tem que atrair. Sorridente, boas conversas, bons papos, né? Ser amigo, dar o ombro para o jovem, contar suas experiências e dizer no meu tempo. Quais são as maiores dificuldades da velhice? E olha só o interessante aqui que ela falou, tá se comportando como jovem, né? Gente, não é comportamento de jovem, é um comportamento de um ser humano, de uma pessoa que tem desejos, vontades, uma vida. Se ela gostava de dançar aos 15 e continua aos 20, aos 30, por que ela vai deixar de gostar quando faz 60 anos? Por que ela não pode continuar aquilo que ela gosta, que ela almeja? Então não é uma questão, se ela toma cervejinha, elas, né? Ou outros idosos que tomam sua cerveja, ele gostava antes. Provavelmente agora ele continua com seu hábito. Qual que é o único cuidado? Cuidado com excesso, cuidado para não embriagar, não cair, queda, fragilidade, fraturar um fêmur. Então é uma questão de orientação e cuidado, mas que ele vai deixar de gostar de algo que já gostava, isso não existe. As pessoas colocam paradigmas ridículos, assim, comparações que não fazem sentido. Você que está nos assistindo, se você gosta de algo agora, né? Pode mudar, daqui a pouco você pode ser que não tenha tanto sentido para você, pode, e tá tudo bem. E aí você pode falar, não, há 5 anos atrás, independente da minha idade, eu gostava de jogar futebol. Agora eu não tô curtindo mais. Tá bom, tá no teu direito. Se você fizer 60, 70 anos gostando de jogar futebol ou assistir futebol, tá errado? Não. Então, assim, são paradigmas mesmo que tem que ser quebrado. Fabíola, para você, qual é a maior dificuldade da velhice? Ela falou aqui o ser ouvido, né? Ser ouvido. Ela falou, para você, qual que é? É ser taxado como velho. Porque eu acredito que quem, né, é apontado como velho, que é tratado como um velho, isso tem muitos idosos que levam para o É coração. um peso muito grande. E aí vem as consequências disso. É. Não vou me socializar mais, não vou sair mais, eu não é mais lugar para mim. E quem não socializa tem grandes chances de ter uma depressão, porque ficou ocioso em casa. Eu não posso fazer isso mais. Por quê? E de onde vem isso? É da sociedade. São nós, vou falar nós, que eu faço parte da sociedade, que impomos muitas coisas de forma errada. E aí, quem está lá aos seus 60 anos, que é taxado de velho, ele pode entrar num quadro depressivo, não se socializar. Depressão e não socializar é igual a solidão, solidão é igual a declínio cognitivo, ou seja, mais chance de demência. Para você, qual é a maior dificuldade da velhice? É a solidão. Solidão. E eu concordo com as duas e vou dizer, e acrescentar por quê. Porque às vezes essa solidão é provocada pelo próprio indivíduo. Porque no seio de sua família tem uma das violências que o abominam todas. Mas a violência psicológica, para mim, é uma das piores violências, Roberto. Eu vou ali, mãe, no shopping. O que você vai fazer no shopping? O que a senhora quer? Seu remédio eu trago. Meu filho, vai ter a missa do 7º dia. Eu quero... Mãe, já morreu. O que a senhora quer ir fazer lá na igreja? São frases que marcam muito a vida da gente. São frases que ficam... E essas frases ditas semana a semana, elas vão se perpetuando e elas vão entrando no nosso íntimo e isso vai ficando como a verdade. E vai chegar o ponto que ela vai dizer, não, é melhor ficar em casa que eu estou tranquilo. O lugar seguro é em casa. Mas você sabia que o lugar menos seguro é em casa? Porque é em casa que ele sofre a violência psicológica, física, financeira, é onde ele cai. Nós temos caso, Roberto, de um colega nosso, do Oscar Dias Knight,
ela quebrou a clavícula. Ela foi tirar um pano do sol, quebrou a clavícula, foi para o hospital. Em 15 dias ela morreu. Porque ela não podia mais fazer cirurgia, teve que ser entubada. Depois de entubada, não pôde mais, porque já era idosa. Você lembra dessa história, né, Eliette? Lembro. Então, assim, essa solidão causada pela própria família. Agora, eu não vou fazer a defesa da família, mas eu vou trazer algo que é importante a gente diga. E a doutora sabe, tem família que não sabe lidar com Não. a velhice. Então, Maioria. pegando aqui outro gancho, nós vamos para um breve intervalo, mas eu vou deixar no ar uma pergunta aqui. Tá. As famílias cuidam bem dos seus idosos? Nem Nós vamos para o intervalo e voltamos Meu rapidamente. Volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Nós estamos falando hoje aqui sobre o envelhecer. E os nossos convidados é a Eliette do Grupo Jades, a doutora Fabiola, geriatra, e o Deusdedit, que é psicólogo e ex-presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. No bloco anterior, eu deixei um questionamento e uma provocação mesmo, porque nós começamos a falar aqui a respeito das dificuldades que se enfrenta nessa faixa etária aí. E a pergunta que eu fiz é a seguinte: as famílias cuidam bem dos seus idosos? Nem sempre. Se a família cuidasse bem o lado do idoso, né? É uma tristeza, né? Por quê? E fila para entrar no lado do idoso. O abandono é muito grande, tá? Do idoso pela família. As pessoas vão para o lar do idoso porque a família não ampara, Não, os ampara. abandona. Eu tenho um caso lá em Guajará. Eu vou direto lá, nossa Jade, a gente faz uma apresentação lá, dia 14, e a gente leva material de limpeza e tudo. Antes de qualquer atividade que nós vamos fazer em Guajará, primeiro é lá na nossa coleguinha, que eu chamo, vamos visitar. E quando nós chegamos lá, cada história lá, que a gente sai com o coração partido, né, Deusdedit, que nós já visitamos muito isso. Então, a família, feliz daquele idoso que tem o aconchego da família. Feliz daquele idoso, eu digo sempre isso, porque o maior problema que a gente está tendo é esse abandono. Você precisa de ficar um dia ali no Sintecef, onde eu fico, as histórias que eles contam, de abandono mesmo. Tira o cartão deles, tá? Aí eles ficam relegados a uma cadeira, sem banho, porque a gente sabe que tem idoso que tem dificuldade de se banhar, tem pessoas que vai ficando idosa, não gostam do banho, aí não tem aquele cuidado com ele, e muitos deles estão abandonados dentro de casa. Tem os que estão no lado do idoso e tem os abandonados dentro de casa. Então, a família, eu acho que a gente precisa trabalhar, esse programa que veio a calhar, com a família. Pessoa que tem um idoso dentro de casa, o que ela deve saber? Como que ela deve se comportar com aquele idoso, né? O que devemos fazer? Porque futuramente é o caminho de todos. Então, eu acredito que esse programa caiu assim, como uma luva assim, para despertar nas famílias que tem idoso, que ela tem que ter aquela responsabilidade com essa pessoa. Fabiola. Bom, a gente vive diversas realidades, né? Realmente, o envelhecer é um desafio, e é um desafio para quem está envelhecendo e muitas das vezes também para a família. Porque vai sim, muitas vezes demandar tempo, dinheiro, porque às vezes nem sempre a gente tem no SUS as medicações que aquele idoso necessita, fraldas, prótese, órtese, tudo bem, que é de direito do idoso, né, parado por lei, ter isso do Estado. Então, quando a gente pensa no idoso, quem é que tem que cuidar dele? Primeiro elo, familiar. Depois a gente tem a sociedade, a comunidade, e aí a gente tem o Estado, certo? Então, muitas das vezes, a família ela não está preparada por não saber lidar com o envelhecimento, é uma situação. Então, sem querer, por mais que ele ame, ele acaba infligindo algumas coisas, impondo, fazendo a violência psicológica, talvez sem se dar conta que está fazendo, certo? E aí aquele idoso ele acaba sendo maltratado e os filhos, eles não têm essa noção, eles estão com os olhos fechados, eles acham que está cuidando, acham que está, e na verdade, às vezes não está. Então isso a gente tem que educar a nossa população.
né? É fato. Qual outra situação? Aquela situação que é muito triste, que tem demais, é onde a própria família, sei lá, um filho que ampara o pai, e tem a esposa, que tem os netos, né? E aí esse pai, que é o filho, tem que dar conta dos filhos, da esposa, e ainda tem que cuidar do pai. E aí ele tem que sair para trabalhar, e com quem que ele deixa? A mulher também sai para trabalhar, os meninos vão para a escola, e aquele idoso, com quem fica? E aí fica sem tomar um remédio, porque não tem quem deu, talvez ele não sabe ler, toma um remédio errado. Então, outra situação. Às vezes é despreparo familiar, de entendimento, de conhecimento, como gerenciar, e às vezes é, infelizmente, pela parte financeira, que a gente sabe que a gente tem demais. A nossa desigualdade, ela é absurda, e aí é onde a gente tem que cobrar de quem? Das nossas políticas públicas. A gente tem um centro-dia aqui para acolher esses idosos enquanto a família trabalha, e depois ele vai lá e recorre esse idoso, esse ente querido, porque é amor. A gente está falando de amor, de cuidado. Às vezes aquela família não cuida como deveria cuidar ou poderia cuidar, É por como se falta fosse uma também. creche, né, doutora? É um Exatamente. Esse projeto. É como se fosse uma creche, né? Só para o idoso. Exato. Mas antes de entrar, para você, as famílias cuidam bem dos seus idosos? Não cuido. Mas eu vou ser um pouco redundante e tenho que concordar com a doutora. 50% é educação. As famílias não foram preparadas, Roberto, para cuidar dos seus idosos. E os outros 50% eu vou distribuir, que ela falou do filho, do esposo, da nora, que vai trabalhar. O outro contexto está no conflito familiar. Porque o pai vai sair, a mãe vai sair, as crianças vão sair, esse idoso não tem com quem ficar. E nós temos uma questão que ela levantou, que nós temos um município com mais de 500 mil habitantes e não temos centro-dia. É prioridade, como tem uma creche para a mãe sair e deixar o seu filho na escola para ir trabalhar, é a mesma coisa. Eu vou sair, vou deixar meu pai às 8 da manhã e eu vou deixar no centro-dia, onde eu vou ter um educador físico, onde eu vou ter um clínico geral, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, para cuidar, para fazer a medicação desse... Eu tive agora em João Pessoa, no município bem pertinho de João Pessoa, onde eles construíram a cidade do idoso. 50 casas, coisa mais linda, Roberto. Roberto, a coisa mais linda, é um sonho. Lá você tem as casas, você tem enfermaria, tem tudo, e nós não temos. Eu fui lá e disse, eu quero me Eu não sei se eu estou errado, mas o CCI que nós temos, eu acho que é do teu tempo. Né? O CCI que nós temos é do seu tempo. E aqui eu não quero entrar na questão política, mas para fazer uma reforma, há quanto tempo esse CCI? Acabando. Então, é isso que ela falou. O centro-dia é a creche do idoso, é a garantia que ele vai tomar seu banho, vai tomar seu remédio, vai fazer atividade física, vai brincar, vai dançar. E 17 horas ele vai para casa tranquilo, limpinho, só para descansar e dormir e pro dia seguinte ir de novo. Mas eu isento a família pela questão da educação, porque nós não fomos preparados e até hoje nós falamos. A doutora é uma médica. Onde é que tem esse programa para educar a família? Onde é que a família vai procurar ajuda? Tem um papel primordial em tudo isso, que se chama o cuidador. Esse cuidador está adoecido. Esse pai está adoecido porque ele sai para trabalhar. Essa nora está adoecida porque ela sai para trabalhar. Todos estão adoecidos. O cotidiano do dia a dia. Esse trabalhar, esse voltar, esse cuidar, adoece. E aí, quem está cuidando de quem? Às vezes a família está mais adoecida do que o próprio idoso. E nós temos que lembrar outra coisa importante que nós não falamos aqui. Boa parte dessa população é a fonte de renda das famílias. Ainda tem mais essa. Boa parte desses idosos, eles bancam. Eu conheço um senhor do Tribunal de Justiça. O senhor vai se aposentar? Não, que agora a minha neta vai começar a estudar. Ele educou a filha, agora está educando a neta. E se deixar e ele tiver saúde, ele vai educar a bisneta. Essa é a minha realidade. Ela é a fonte, né? Ele é a referência da 7%, a última pesquisa, 7% dos lares brasileiros são totalmente pagos pela única aposentadoria. Eu acho que é mais. Eu também acho que é mais. Cerca de 19% O último dos que eu lares vi brasileiros são bancados pelos idosos. Mas esses 7 que eu estou te falando é exclusivo mesmo. É só a renda, só tem a renda só do idoso ali, circula tudo ao redor dele.
Então, veja, a questão das políticas públicas, vocês demandaram aqui que falta isso aqui. E talvez é porque nós temos uma população significativamente ainda pequena no estado de Rondônia. Apesar que nas últimas 2 décadas ela dobrou. Hoje são cerca de 11%, 12%, dá quase 200 mil. É 211 mil no último, saiu do IBGE. Idosos aqui em Rondônia. 52 mil só em Os Porto Velho. políticos não estão ainda compreendendo esse resultado esse avanço geracional mesmo. Tá? Esse centro de convivência do idoso foi feito da minha época. Na tua época. Tá? Lá na Amazonas ali. E nós eu lembro fizemos até potinha hoje. lá para ajudar. Eu lembro até hoje. Eu tenho um carinho muito grande por essa turma aqui. Eu peguei esses idosos, botei em 2 ônibus, que antes eles ficavam no outro local. E levei lá no terreno, montamos todo lá. Falei, aqui nós vamos construir o centro de convivência do idoso. Depois inauguramos toda aquela coisa lá. Espero que eles estejam tomando conta lá. Tá as pessoas aí é outra história. Mas então, essa questão das políticas públicas é algo que precisa ser revisto, que precisa ser... Aonde tem política de pública mais é melhor. atenção por parte dos idosos. Se conectam, né? As políticas públicas aqui, elas estão restritas a essa questão desse centro-dia para o idoso ou tem outras ações que o poder público também poderia... Aqui nós não temos centro-dia. Nós não temos, não. Não, é isso que vocês estão demandando aqui, que estão colocando, a questão da necessidade de centro-dia. Essa é uma cobrança. Fora o centro-dia, outras demandas para o poder público ou ele já atende em outros aspectos aí? Olha, eu vejo, eu gosto muito da POC. Eu acho que quando você entra ali, é um sistema perfeito. Quando você consegue entrar, regularmente eles vão te chamar para você ir lá, para você. Eu tive experiência de atendimento lá enquanto nós estávamos, né? Nós fizemos uma época de visita, Roberto. Nós fomos no Hospital João Paulo II, fomos no Hospital de Base, e nós percebemos que há um fluxo ativo de chamada para as pessoas. Agora, tirando isso, eu não vejo, tem as redes, tem as unidades básicas de saúde, que é o ponto de inflexão, mas nós temos, Roberto, nós temos casos concretos, pessoas esperando um simples exame há 2 anos, há 3 anos. Recentemente, uma pessoa de 82 anos faleceu, ligaram, olha, saiu o exame, ele falou, infelizmente, a minha mãe morreu. Hoje eu corri atrás. Nós estamos nessa ainda de correr atrás, que não é o Se correto. você fosse política, qual a prioridade de um político para esse setor da terceira idade, da melhor idade? O que você prioritariamente... Não, tem que fazer isso. Roberto, esse pensamento que eu tenho, não é porque eu tenho 66 anos, não. Quando eu tinha 30, eu já tinha esse pensamento. Eu sempre gostei muito da pessoa idosa, eu sempre convivi muito com amigos dos meus pais, que na época não sabia ler nem escrever, iam na minha casa e o papai, para mim, fazia a carta para ele mandar para o Ceará, quando recebia a carta, eu ler para eles. Então, eu tenho um carinho muito grande pelos idosos. E, para mim, a principal, me dói, hoje eu corri atrás disso, é a questão da saúde do idoso. Eu acho que teria que ter um hospital só para atender o idoso. Porque a gente vai nessas policlínicas, a policlínica chega uma criança, chega um acidentado, o idoso está lá, com a pressão lá em cima, com a diabetes lá em cima, ele está na regulação lá. Porque chegou um acidentado, o acidentado passa, no ano Adelaide, o idoso chegou lá 10h20 da manhã, foi embora 4 horas da tarde e não foi atendido. Está com uma sonda, tem 2 meses que ele está com a sonda e já está dando infecção. E nós estamos correndo para ajudar, porque o Sindicef faz muito isso. Então, para mim, é a saúde do idoso. Doutora, tem geriatra suficiente para atender essa população idosa no nosso estado, assim, no Brasil? Não, né? Geriatra mesmo, porque existe uma diferença, né? Geriatra, quando a gente usa o termo geriatra, é porque ele tem um RQE, que é dado pelo CFM, de um registro de uma residência que ele fez, e ele tem esse registro, ele é chamado de geriatra. Então, aqui em Porto Velho, antes era 2, agora eu não sei se só tem uma, parece que foi embora, enfim. E aí tem aqueles que faz a pós-graduação, por exemplo, que é o meu caso, que eu trabalho com a saúde do idoso, certo? Então, no geral, as pessoas olham e falam, geriatra. Tá, eu escuto e tudo bem, é o entendimento da população, né? E tá tudo bem, né? Mas
profissionais que fizeram pós-graduação, que se dedica a isso, não são muitos. Daria para contar nos dedos, certo? Aqui dentro de Porto Velho, eu acredito também na demanda de Rondônia e Brasil inteiro. Porque realmente a população médica, ela não são todos que têm essa afinidade pela área ou de dedicar aos idosos. Então, por isso que falha. E o que está acontecendo com a nossa população? Está crescendo. O idoso, agora, A né, média de vida, né? são mais de 30 milhões. Para 2030 é passar de 30 milhões de idosos. E esse número está crescendo e os jovens estão diminuindo ali a criança, né, os nascimentos, porque A Tem mais- natalidade diminuindo. diminuindo. Então, sim, nós estamos envelhecendo e estamos preparados? As políticas públicas estão preparadas para isso? Esse é o grande problema. As pessoas fecham os olhos e é muito imediatista. Eu estou pensando só no hoje. E o amanhã, né? E o depois? Então, vem muitas logísticas que atrapalham mesmo. Por exemplo, que a Linete falou. Está lá na unidade de pronto atendimento. Chega um acidentado, vai ser atendido na frente do idoso. É porque se ele estiver mais grave, ele precisa ser atendido. Né? Quando dentro de uma classificação de risco, existe aquele que está em iminência de morte, tem aquele o que dá vermelho. para esperar. Então, o idoso ele tem prioridade. Sim. Isso está dentro do estatuto. É prioridade ser atendido antes, mas vai depender das condições e do local que ele está. Nós estamos indo para o final aqui, mas eu tenho duas questões ainda que vamos tentar ser mais rápido. Breve. A primeira é a seguinte: o que vocês diriam para as pessoas que têm medo de envelhecer? E pode falar diretamente olhando para eles aqui. Quem começa? Eu vou começar porque eu queria só dar um pitaco nessa do que você perguntou. Para mim, 3 pontos itens. Seria uma residência de geriatria aqui. Eu não tenho nada contra os pediatras, mas pediatras nós temos muitos em Porto Velho e em Rondônia. Concorda, doutora? Temos. Eu acho que o governo poderia também fazer isso e criar. Seria legal. Seria legal. Olha aí, a doutora concordou Boa. comigo. Boa. Faculdade. Boa. E a segunda seria a delegacia que nós sempre sonhamos, há 12 anos, a delegacia do idoso, e pelo menos locais em hospitais reservados para atender o idoso, para não entrar nesse constrangimento. Aí qual é a pergunta que você fez? É o que você diria para quem teme envelhecer? Para você, meu amigo, que está aí num processo de envelhecimento, que vem, que não tem jeito e que vai vir, aproveite o momento. Se tiver que estudar, estude. Se tiver que voltar a trabalhar para trazer dignidade para você, volte a trabalhar. Tem grandes empresas buscando e dando oportunidade para pessoas idosas a voltar ao mercado de trabalho, assim como tem o menor aprendiz, tem empresas com o maior aprendiz, que é o idoso. Saia de sua casa, vá visitar seu amigo, vá tomar um cafezinho, vá na praça, volte a estudar. O nosso processo evolutivo, ele nunca para. Ele só vai parar quando nós morremos. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos a oportunidade de experimentar, vivenciar, viver. Agora, se você quer cuidar só do seu neto, também é um prazer, cuide do seu neto, mas cuide com muito prazer, que dê alegria para você. Fabiola. Envelhecer bem, cuide de você, viva esse processo como qualquer outra fase da tua vida. Você um dia precisou de alguém dando mamar, mamadeira, você rastejou, você engatinhou, você começou a andar, adolescência cheio de conflitos, e depois jovem. Hoje talvez você está numa fase, veja bem, a fase de idoso. E tá tudo bem, é fase. Viva cada fase da sua vida com gratidão, com plenitude, faça o que você gosta, valorize a sua história, valorize os seus desejos, respeite suas vontades, cuidado em escutar muito opiniões, né, infelizmente às vezes despreparadas, e paralisar um processo que é uma fase como qualquer outra, que tem que ser digna, com respeito, com liberdade, com amor, e ser feliz não tem idade. O que você diria para quem teme envelhecer? Difícil falar depois da doutora, né? Que falou tudo isso. Eu só tenho a dizer aos nossos queridos idosos, né? Nossos amigos que estão nessa idade. Eu não digo nem que eu sou idosa, eu sou vaidosa. A gente bota o vai na frente, que aí você trabalha a sua autoestima, né? Se sinta útil dentro da sua casa, né? Muitos, eles ganham uma cadeira de balanço e
se prostra em frente da televisão e o mundo para eles é aquilo. Então, o que eu digo para você? Venha, se junte a nós, vamos ser felizes, vamos se amar, vamos aceitar essa idade que é tão linda, né? A gente tem, porque a juventude é o florescer, e nós também. A velhice, como antigamente dizia, porque está chegando a velhice. Então, vamos se preparar para isso. E a gente se prepara como? Não se afaste dos amigos. A gente se aposenta. Muita gente dizia para mim, tu vai ver, tu vai adoecer dentro de casa. Eu vou, não. Eu não vou adoecer, porque aqueles que ficaram trabalhando, eu vou criar um outro grupo. Vamos criar outros grupos de amigos que tenha pelo menos o mesmo pensamento. Vamos ser felizes, vamos passear, vamos viajar, vamos dançar. Se você gosta de tocar violão, nunca tocou? Entra numa aula que vai tocar, toca teclado, vai cantar, vai pintar, como a gente tem a professora Maria Antônia Costa, uma grande artista com 89 anos, que faz coisa linda, né? Que está com a gente. Então, é isso que eu quero dizer para o idoso. Não se relegue a uma cadeira. Venha conosco. Dando sequência e indo agora a fase final aqui, para suas considerações e diga que para a família do idoso, mande uma mensagem para a família do idoso. Essa família que nós falamos aqui, que nem sempre age de forma responsável e muitas vezes usa o idoso do ponto de vista financeiro. Eu quero que vocês mandem uma mensagem aqui para as famílias dos idosos e as considerações finais de vocês. Deus leve. Ok, primeiramente, obrigado por ter me convidado e eu fico muito feliz e outras oportunidades estarei à disposição. Mas dizer você, que ainda você não conseguiu compreender seu pai e sua mãe, você ainda não entendeu porque às vezes você faz a comida, ele diz que está salgada, às vezes você faz a comida, ele diz que está insossa. Não é a comida que está insossa, está salgado. Ele está passando pelo momento, e que é um momento ímpar em que você tem que chegar com ele, sentar com ele e conversar. E dizer, senta aqui, meu velho, o que está acontecendo? O que o senhor está precisando? Só se coloca à disposição, só ouça ele, não diga nada, não julgue ele, porque você não sabe o que ele está passando na vida dele. Ame ele, abrace. Tem idoso que eu encontro na rua, hoje mesmo eu fui no Bradesco, eu quero dar um abraço, fica meio receoso porque não é comigo o abraço, ele está receoso porque em casa ele não é abraçado. Doutora. Então, para você, família que tem um idoso, que se não tem agora, vai ter lá no futuro, porque estamos envelhecendo, ouça mais, tenha mais atenção, não tire autonomia, não trate esse idoso como uma criança. É um dos grandes erros familiares. O idoso, ele não é criança, ele não precisa de tudo na mão, você não tem que resolver tudo para ele. Deixa ele ter a autonomia dele. O que é isso? Deixa ele tem capacidade de decidir, de resolver. Permitam. Se você permite, ele vai estar em desenvolvimento. Então, assim, respeite, a opinião dele, ouça, veja a necessidade dele. E impor é muito ruim, ninguém gosta disso. Então, o idoso também não gosta. Então, respeito. Se a gente respeita a fase e não taxa, como velho, inútil, o respeito às coisas tende a fluir bem. Então, ame, acolhe. Se hoje você não é, eu espero do fundo do meu coração que Deus lhe dê oportunidade para você ser, para você chegar nessa fase, porque é uma fase, não é voltar a ser criança, é uma fase, uma terceira fase da vida e vai dar tudo certo. Se a gente trata com respeito, amor, carinho, não tem como a gente falhar. E as diversidades, as dificuldades da sociedade, a gente vai vencendo, a gente vai cobrando, a gente vai buscando e a gente não pode desistir. Então, não desista de quem você ama. Esse é meu recado. Gratidão. Eliette, para a gente encerrar. Bom, as famílias, o que eu tenho para dizer para as famílias é o amor, Você amando, com certeza, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Aquele que lhe ensinou a andar, pegou na sua mãozinha, lhe ensinou a comer, ele precisa ser amado. O amor com que você é cuidado, o idoso que se sente amado, ele é diferente, ele é feliz.
ele é feliz. A gente conhece o idoso quando ele não é amado. Uma roda de conversa a gente conhece. Então, ouça, como já foi dito, ame, abrace, dê o seu bom dia, né? Dê um beijinho no rosto, fica feliz. Por que que eles, os idosos, a maioria, se apaixonam pelas as nossas secretárias só porque leva uma florzinha para ela, leva um chocolate, porque ela ouviu. Ela ouviu eles, tanto vai ser do sexo feminino como masculino. Vão lá no sindicato quase todo dia só ver, só ouvir. Não, eu vim só para te ver. Bacana ouvir isso. Então, eu digo para a família isso. Cuide, quem ama cuida, e feliz daquele que chega nessa idade, né? Já de idade, né, Roberto? Obrigada. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que esse é um tema bastante sensível em que todos, isso afeta a todos. Para alguns pode não afetar hoje, mas daqui a pouco, se tem uma coisa que é inevitável, é envelhecer. E os privilegiados é que conseguem envelhecer, porque muitos não chegam nessa fase da vida. E é muito injusto você chegar nessa fase da vida, tendo destinado toda a sua vida para criar uma família e, no final das contas, essa família virar as costas para aquele que de tudo deu lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, que ele sirva para fazermos uma reflexão de como é que nós estamos tratando os nossos idosos. Muito obrigado, e eu vou terminar esse podcast colocando a música da Banda do Vai Quem Quer de 2026, que é uma homenagem às Jades. Um abraço. As Jades nos ensinam que tudo é melhor quando a alma é leve, quando o riso se manifesta, o mundo muda, vira uma festa. As Jades nos ensinam que tudo é melhor quando a alma é leve, quando o riso se manifesta, o mundo muda, vira uma festa. Elas nos dizem que a vida é a brisa que o vento levou. Faça então seu próprio tempo, guarde o passado, por favor. Viva o hoje, não importa a idade, o futuro ainda vai chegar. Viaje, cante, dance, vista sua fantasia. Nada acabou, vamos celebrar. Celebre Eunice, Rose e Eliette, Francisca, Magna, Sônia e Aguiar. São as meninas desse carnaval, no Calixto, Pernambuco e Mercado Cultural. Vamos lá, pode aplaudir de pé. As Jades da Banda do Vai Quem Quer. Vamos lá, pode aplaudir de pé. As Jades da Banda do Vai Quem Quer.